Bom, eu fico feliz por mais uma vez estar aqui com você, segundo encontro sobre um tema tão importante. Lembrando que este evento é realizado pela instituição Hermanitos, com o apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, e da Fundação Pan-Americana de Desenvolvimento, FUPAD. E as organizações não governamentais agradecem pelo interesse, pela participação de todos vocês, agradecimento especial também aos Rafael Yoshida, Leusa Queiroz, que daqui a pouco está chegando aqui com a gente, né, e Márcia Santos, né, são pessoas altamente qualificadas que vão falar aqui, debater sobre esse tema. Além da plataforma Google Meet, esse encontro também está sendo transmitido pelo canal do Hermanitos no YouTube. E responsável pela coordenação dessas atividades relacionadas à inserção laboral do Hermanitos, Dijane Medeiros, também está colaborando com esse evento. E o tema, ambiente corporativo multicultural, benefícios da contratação de estrangeiros, refugiados, migrantes, inovadoras para os recursos humanos estratégicos. Olha esse tema, né? A gente está vivendo um momento diferente, né? Eu acho que o Brasil, ele está mudando, né? E essas crises nos países vizinhos, é normal, né? Que as pessoas busquem refúgio nos países que elas consideram que dê mais segurança. Então, o ciclo de palestras terá como destaque os benefícios da contratação de imigrantes, além de mostrar a influência do multiculturalismo dentro das empresas, onde é a criação de um ambiente rico em novas visões de mundo e conhecimento que ultrapassa o aspecto profissional. Olha que coisa importante, né? A gente não fica só observando a questão de qualificação, mas envolve também, né, o mundo cultural, né, essa troca de experiências, então isso é muito bom. E para iniciar o ciclo de palestras, convido o diretor-presidente da instituição Hermanitos, Túlio Condé. Seja bem-vindo, Túlio, a palavra é com você. Muito obrigado, boa tarde a todas e a todos os participantes. Também meu agradecimento e meu boa tarde para todos que estão acompanhando pelo YouTube, ou quem está assistindo depois essa apresentação. É uma grande alegria para nós realizarmos este evento com o apoio do Acnur, com o Rafael participando conosco aqui. O Hermanitos, ele é uma instituição que tem 2 anos de existência aqui em Manaus, e ele foi fundado com o objetivo de proporcionar dignidade através do trabalho para os nossos irmãos venezuelanos. Nós começamos indo até os abrigos, no início da crise, em meados de 2018, da crise dos refugiados, indo para apoiar com alimentos, com as necessidades urgentes daquelas famílias que lá estavam. E ao aproximar dessas famílias, quando buscávamos outras formas de ajudá-las, a resposta era sempre a mesma: eu preciso de trabalho, eu quero trabalho. E a gente, naquele momento ainda sem uma estrutura para realizar, iniciamos nos finais de semana fazer currículos, passávamos o final de semana fazendo currículos, imprimíamos, levávamos os currículos para oportunidades dos nossos contatos, levávamos os currículos para que as pessoas pudessem também distribuir esses currículos posteriormente. E ao aproximar, a gente viu como são pessoas competentes, pessoas esforçadas, com um histórico de conquistas, um histórico de realizações profissionais, educacionais, acadêmicas, que estavam chegando na nossa cidade e no nosso país, e muitas vezes sendo quase invisíveis, nos semáforos, pedindo apoio, pedindo ajuda, e assim iniciou o trabalho do Hermanitos. Lógico, tem uma história muito interessante, que num dos currículos que eu estava fazendo, que estávamos fazendo, era um engenheiro mecânico, e esse engenheiro mecânico, ele era um profissional
que eu já estava na empresa na qual eu sou diretor, um grupo de tecnologia aqui no distrito, Grupo ICTS. Eu estava mais de 2 meses tentando encontrar um profissional com esse perfil. E ao fazer a pergunta para ele, fazendo o currículo dele, eu perguntava, mas você sabe tal coisa? Ele falava, não sei. O que você já fez nisso? Eu falava, já fiz isso, aquilo outro. Mal sabia ele que eu estava fazendo uma entrevista, mas preparando o currículo. E ao terminar, eu falei, amanhã eu venho aqui para levar você para fazer uma entrevista e para fazer uma entrevista. Chegando na empresa, pedi para o diretor de tecnologia entrevistá-lo. Ele gostou do perfil, mas com certo receio, o que é natural naquele momento, início da crise, sem conhecer a pessoa, tinha as dificuldades, as barreiras da língua. Ele falou para mim, Túlio, eu vou dar 1 mês de oportunidade para ele, e depois desse 1 mês a gente vai avaliar. Eu falei, tudo bem. Com 15 dias, ele chegou para mim e falou assim, Túlio, o cara é demais. Ele é um profissional excelente. Ele é muito bom. Tanto que isso já se faz quase 3 anos que isso aconteceu, e ele já tem, e desde então ele trabalha com a gente, como um profissional que teve um crescimento imenso, com excelentes resultados, e ao perceber isso, a gente falou, não, precisamos fazer alguma coisa a mais. Então, nas férias de 2018, no final do ano, de 2018 para 2019, eu, o Anderson e a Patrícia, a gente assentou e construímos qual seria a ideia do Hermanitos, que é proporcionar dignidade através do trabalho e dar um passo a mais, construindo uma estrutura, construindo uma instituição que a gente pudesse, através dessa instituição, juntar parceiros, agregar voluntários e pessoas que tivessem essa mesma causa para que a gente pudesse oferecer oportunidades de trabalho para os nossos irmãos venezuelanos. E assim foi feito. Criamos o Hermanitos, onde nós temos 3 principais pilares. O primeiro pilar é encaminhamento para o mercado de trabalho, onde desde o início nós temos em nosso site o local para que possam colocar os currículos, e a gente faz também captação de vaga, tanto no nosso site, que é o hermanitos.org.br, assim como através da equipe, que hoje nós temos uma equipe que também faz essa parte de captação de vagas. O segundo pilar que nós temos é a parte de empreendedorismo e geração de renda, porque, visto as dificuldades de se conseguir um emprego, então, e a necessidade que as pessoas tinham de urgência de conseguir recursos financeiros em nosso país, a gente sempre incentivou essa área de empreendedorismo e geração de renda. E o nosso terceiro pilar é capacitação, para que, então, desta forma, hoje nós podemos preparar profissionais, identificar talentos, que é feito com uma excelente qualidade pela nossa equipe, liderada pela Dijane, e pela nossa coordenadora geral, que também está presente, que é a Janaína. E a gente consegue identificar esses talentos, treinar esses talentos com base no perfil das pessoas e com base dentro das necessidades e expectativas das empresas, e encaminhar esse profissional para as empresas. Então, hoje nós temos essa oportunidade, com muita alegria, que essa oportunidade de podermos conversar e, principalmente, não somente falar sobre a competência desse profissional, que uma coisa que eu sempre digo, que é gente como a gente, pessoas assim que tinham uma vida normal como nós, e um belo dia, por questões fora do controle dessas pessoas, se viram necessitadas a emigrar, a vir para o nosso país fugindo da fome, para ter condições dignas de alimentação e condições dignas de vida. Então, que esses nossos irmãos, como nós reconhecemos, possam ser acolhidos, possam ser abraçados, e saber que no nosso país estamos de braços abertos, e que juntos eles podem agregar muito para o nosso país, e que juntos podemos construir um Brasil melhor, e não só um Brasil melhor, mas um mundo melhor, um mundo multicultural, onde que a multiculturalidade, a heterogeneia, a diversidade, ela forma pessoas e locais muito mais criativos, muito mais capazes, e com base nisso a gente busca aqui estar não só fazendo essa palestra, mas constantemente estar conversando com nossos parceiros, com empresas, para que possam cada vez mais sensibilizar
para essa causa e também para essa grande oportunidade de profissionais competentes que temos em nosso país. E o Hermanitos, é isso, o Anderson também está aqui, que é o como eu já tinha mencionado, o outro fundador, com a gente e com a Patrícia. E é isso, esse é um pouquinho do Hermanitos. Se começar a falar aqui eu vou tomar muito tempo, então, mas eu acho que esse já consegui trazer uma visão do que é o Hermanitos. Obrigado a todos e um ótimo evento. Obrigada pela apresentação. O que vocês desenvolvem em Manaus para integrar brasileiros e estrangeiros, contribuindo com o desenvolvimento econômico do Estado aí. E você falou o que é interessante, né? A Hermanitos não só faz a captação de talentos, mas vocês trabalham também a questão das competências, habilidades, porque a gente sabe que tem muitos estrangeiros com uma formação e acabam entrando no mercado para fazer um outro tipo de trabalho, né? Porque às vezes é o que tem e eles precisam. Mas aí é uma pergunta e depois que a gente faz. Obrigada mais uma vez. Então vamos chamar agora nosso primeiro palestrante, Rafael Yoshida, responsável pelo setor de inclusão econômica e trabalho de refugiados do escritório de Manaus do Acnur. Seja bem-vindo mais uma vez, Rafael. Obrigado, Irlene. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, eu estou ouvindo. Perfeito. Obrigado, Irlene, nossa anfitriã aqui, moderadora, agradeço muito. E também, em nome do Acnur, eu agradeço, pessoal, sobretudo o pessoal do Hermanitos, né? Túlio, Anderson, Patrícia, aí da diretoria da instituição, a Janaína, coordenadora geral, e também a Dijane, coordenadora de projeto, que enfim, tem tocado muito desse trabalho nessa parceria com a Acnur e, inclusive, no desenvolvimento dessa nossa tarde, desse nosso evento de hoje. Então, agradeço muito a vocês, pessoal do Hermanitos, e também a Márcia, da Alfa Consultoria, a Leusa, da Sinapse, que vão estar aí trocando um pouco de ideias aí junto com vocês. Eu estou muito feliz de fazer parte desse grupo que vai poder conversar um pouquinho hoje. E também mencionando, Túlio, que eu acho que essas suas palavras, né, de introdução, falando um pouco do Hermanitos, elas mostram o quanto existe dessa sinergia realmente do trabalho do Hermanitos também com o trabalho do Acnur. E aí eu gostaria, pessoal, de falar um pouquinho hoje, né, do trabalho do Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, falando também, trazendo um pouco de dados da população refugiada e venezuelana aqui no Brasil, e alguns aspectos do trabalho e contratação de refugiados. Vou aqui começar uma apresentação então, pessoal, e aí vocês me informam se estão conseguindo ver. Deixa eu botar em tela cheia. Está aparecendo, pessoal? Sim. Perfeito, então. Maravilha. Então, pessoal, hoje então vou falar um pouquinho desse tema específico, né, de trabalho e geração de renda para refugiados. Como, né, a Irlene mencionou, né, meu nome é Rafael Machado, sou o ponto focal, né, pessoa de responsabilidade dessa área de trabalho e geração de renda para refugiados do escritório do Acnur aqui em Manaus. Falando daí um pouco do Acnur, pessoal, o Acnur é uma agência da ONU dedicada, então, a salvar vidas, proteger direitos e garantir um futuro, né, para essas pessoas, então, que tiveram que deixar os seus países de origem ou de residência por conta de guerras, conflitos armados, perseguições ou violações graves de direitos humanos. É uma instituição que está presente em 135 países e sempre num trabalho muito próximo, né, sempre conjuntamente aos estados, às organizações da sociedade civil e também o setor privado, né, com vistas, então, que essas pessoas que tiveram que se deslocar possam encontrar segurança e ter apoio para construírem suas vidas. O Acnur atua, então, em respostas de emergência humanitária, garantindo abrigo e serviços básicos e promovendo a integração local das pessoas refugiadas, né? Nessa perspectiva de que, muitas vezes, então, essas pessoas que deixaram seus países não podem retornar a eles, e, então, para poderem se integrar nesse novo país, o país que as acolhe, a gente compreende, né, que a geração de renda é um elemento essencial para essa integração. O Acnur aqui no Brasil está presente com 6 escritórios, um deles aqui em Manaus,
mas tendo uma sede em Brasília, também escritórios em Boa Vista e em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, em Belém e também um escritório em São Paulo. E o Acnur trabalha uma série de parceiros, né, inclusive parceiros que têm projetos financiados pelo Acnur, dentre os quais o Hermanitos é um deles, e que a gente fica muito feliz de ter, né, o Hermanitos aí como um grande parceiro do Acnur. Eu trouxe aqui, pessoal, primeiro para a gente fazer um pouco dessa distinção de categorias, digamos assim, né, de nomenclaturas. Para isso eu trouxe essas informações do glossário do Acnur, para a gente conseguir compreender um pouquinho, né, quando a gente fala aí de refugiados, migrantes, o que a gente quer dizer com esses termos, né? O refugiado é a pessoa que, então, deixou o seu país de origem por um temor de perseguição relacionado a questões de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a um determinado grupo social, ou também por uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, né? Enquanto, pessoal, quando a gente se refere a migrantes, a gente está se referindo, então, a pessoas que podem ter se deslocado, né, para outros países, né, fora dos seus países de residência, ou não, também podemos estar nos referindo a migrantes dentro do seu próprio país, mas, sobretudo, tendo como perspectiva essa busca por melhores condições de vida, um deslocamento, então, que se dá de maneira voluntária, por exemplo, por fatores econômicos ou educacionais, né, existindo, por exemplo, essa margem para que a pessoa possa retornar ao seu país de origem, né, caso deseje dessa maneira. E quando a gente se refere a refugiados, não se trata aí de um deslocamento voluntário, mas sim de um deslocamento forçado, né, a pessoa teve que sair do país dela, por motivos alheios à sua vontade, na verdade. E aqui eu trouxe essa imagem, assim, que eu gosto dela bastante, né, que a gente pergunta, você consegue reconhecer um refugiado, assim, olhando, né, por exemplo, para essa multiplicidade aí de rostos, né, e na verdade, pessoal, que não tem como a gente reconhecer um refugiado, porque os refugiados são pessoas comuns, como eu, como você, de diversas nacionalidades, origens, classes sociais, mas que o que difere elas é que elas tiveram que fugir, elas foram forçadas a deixar o seu país. Muitas vezes, inclusive por movimentos xenofóbicos, existe uma tendência, em alguns aspectos, em alguns ambientes, por exemplo, em que se pensa, né, no termo refugiados para pessoas de determinadas nacionalidades ou com determinadas características, inclusive, né, quando a gente fala de xenofobia, qualidades negativas, né, como se fossem pessoas fugitivas, pessoas que não têm uma qualificação, mas, na verdade, essas pessoas podem ser aí de diversas nacionalidades, com diversos perfis profissionais e educacionais. O que vai diferir, o que vai ser, né, esse grande fator de diferença do refugiado essa necessidade de ter deixado o seu país de origem. Mas como eu, como você, são pessoas aí com experiências, com forças e também com fraquezas, né? São pessoas comuns, mas que tiveram que viver situações incomuns, pessoal. E agora, trazendo um pouco de um panorama, assim, de principais números sobre o refúgio no Brasil, e também fazendo uma menção específica à migração e o refúgio de pessoas da Venezuela, os dados mais atualizados que a gente tem trazem, então, né, de 288, quase 289 mil refugiados, solicitantes de refúgio, imigrantes da Venezuela no Brasil. E quando a gente fala especificamente do contexto de Manaus, a estimativa é de 60 mil venezuelanos, de acordo com a Polícia Federal, o que inclusive é interessante até para a gente pensar em termos de proporção, né, quando a gente fala de uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, né, como é o caso de Manaus, né, 60 mil venezuelanos seria em menos de 3% da população, né. Desses 288 mil, 96 mil são solicitantes de refúgio, pessoas que, então, solicitaram o recurso. 145 mil são venezuelanos e venezuelanas com autorização temporária ou definitiva de residência no Brasil, e 46 mil, quase 47 mil, são venezuelanos e venezuelanas que já tiveram reconhecimento da condição de refugiado no Brasil.
E para a gente ter também um panorama para além, né, o total de refugiados que foram reconhecidos, né, com a condição de refugiado no Brasil, considerando todas as nacionalidades nesse sentido, é de 59, quase 60 mil pessoas. E aqui, pessoal, eu trago um pouquinho do regime jurídico relativo aí a aspectos da inserção laboral, né, de refugiados, e que eu acho que nesse conjunto aqui, a gente consegue ter as bases que tiram aí a maior parte das dúvidas sobre a possibilidade de contratar refugiados. Por isso, eu acho que é bastante relevante a gente trazer esse olhar para esse ponto. O primeiro, de que, então, né, essas pessoas, né, pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio, elas podem residir no Brasil e têm documentos válidos, né, seja aí o protocolo da solicitação de refúgio, ou então o documento provisório do Registro Nacional Migratório, ou então a carteira de Registro Nacional Migratório. Independente, né, desses três documentos, são documentos válidos, essa pessoa tem, então, esse direito de acessar a residência no Brasil. No próximo slide eu vou trazer um pouco mais de detalhes especificamente sobre esses 3 documentos mencionados aqui. Também, os refugiados e solicitantes de refúgio têm acesso a CPF e carteira de trabalho, então eles podem, né, dessa maneira, ser contratados, podem trabalhar e podem também ter seus diplomas revalidados. Essas pessoas também têm acesso ao MEI, para aquelas que desejam empreender, têm também acesso à conta bancária e não tem qualquer problema para serem registrados no e-social quando forem contratados pelas empresas. Então, assim, pessoal, no final das contas, a contratação de refugiados, nesses aspectos, não possui nenhuma diferença, né, em aspectos de procedimento da contratação, no que se refere a aspectos legais. Apenas os seus documentos de identificação, eles vão ser diferentes, né, esteticamente, inclusive, diferentes, porém, igualmente válidos. Aqui, como eu mencionei, esses são os 3 documentos mencionados no primeiro ponto do último slide, né? O protocolo de solicitação de refúgio é esse primeiro documento aqui mostrado na imagem. Ele tem aí um formato, muitas vezes, né, de uma folha, um papel A4 cheio, então, digamos assim, ele acaba não tendo aquele mesmo rosto, né, de um documento de identificação que costuma ser menor, porém, ele é igualmente válido, inclusive possui uma menção sobre a sua validade né, no próprio documento. E o que significa, né, o protocolo de solicitação de refúgio? Significa que a pessoa, então, solicitou, né, ao Estado brasileiro o reconhecimento dela como uma pessoa refugiada, e então esse pedido de refúgio está no seu período de análise, né? Enquanto esse pedido de refúgio está sendo analisado, ela tem um protocolo desse pedido, e esse protocolo é um documento, né, que pode ser aí, então, reconhecido, e ele é reconhecido como um documento de identificação válido. Aqui, no segundo documento que eu menciono, né, esse documento provisório de RNM, ele está sendo implementado em algumas cidades e estados brasileiros como um documento que possa, então, ter um pouco mais de uma cara de documento de identificação e que possa vir, então, a substituir o protocolo da solicitação de refúgio, que seria, então, esse documento provisório com esses mesmos fins do protocolo da solicitação de refúgio, né, um documento de identificação para o período em que a pessoa aguarda, né, o seu reconhecimento, né, a decisão do seu pedido de refúgio. E, por fim, o último documento aqui elencado, né, o Registro Nacional Migratório, né, a carteira de Registro Nacional Migratório, que seria então, né, o documento que as pessoas, então, uma vez reconhecidas como refugiadas, recebem, mas que também, né, o RNM vai ser o mesmo documento também para né, outros migrantes, né, migrantes em outras condições, né, com outros embasamentos legais, que inclusive, né, substitui aquele que anteriormente era conhecido como RNE, né, a partir da nova lei de migração, o RNE passa então a ser o RNM, tem essa mudança também de cara, mas todos eles são documentos válidos, né, para fins, né, de identificação da pessoa.
Falando mais especificamente também agora de aspectos, né, relativos ao trabalho, eu trouxe só essas informações, né, um recorte do perfil socioeconômico de refugiados no Brasil, especificamente em 2 aspectos que eu acho que são relevantes no que se refere ao acesso ao trabalho. O primeiro, pessoal, é esse gráfico sobre o nível de escolaridade de refugiados no Brasil, a partir dessa pesquisa. A gente identifica na pesquisa que 50% da população entrevistada possui ao menos ensino médio completo e 31% com ensino superior completo. É uma média bastante alta, que eu acho que ela é importante para a gente fazer aí uma provocação mesmo, né, uma reflexão sobre, né, a situação muitas vezes de subemprego de refugiados, né, no que a gente percebe que existem margens de se potencializar essa integração laboral a partir dessa formação que as pessoas refugiadas trazem, né, consigo. E também eu trago esse segundo gráfico do número de idiomas falados pelos refugiados, no que a gente percebe que 45% falam exatos 2 idiomas e 38% falam exatos 3 idiomas. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o Brasil, né, em que existe aí, né, uma carência de profissionais bilíngues ou trilíngues, a gente consegue pensar, por exemplo, no quanto essa população poderia justamente suprir essa demanda de mercado. E aqui eu trago essa informação também sobre o fato de que pessoas refugiadas têm uma menor probabilidade de ingressar no mercado de trabalho formal brasileiro, né? Enquanto 34% dos adultos brasileiros têm emprego formal, apenas 10% dos venezuelanos adultos conseguem emprego formal. Então, existem, né, uma série aí de fatores que podem levar a essa situação, e a gente percebe que muitas vezes o desconhecimento da possibilidade de contratar refugiados, ou às vezes por motivos de discriminação, né, barreiras relativas ao status migratório, à nacionalidade, também a diversidade, acabam sendo aí barreiras, né, que dificultam essa inserção da população. E a gente percebe também que é ainda mais difícil para mulheres, por conta de estigmas no mercado de trabalho. E assim, no final das contas, o que a gente quer trazer, pessoal, é que não se trata de privilegiar refugiados no acesso ao mercado de trabalho, mas, na verdade, buscar que exista uma maior igualdade entre refugiados e brasileiros para o acesso ao trabalho, porque essa população, de fato, enfrenta aí desafios adicionais por conta da situação de deslocamento forçado. E aqui, pessoal, inclusive faço uma menção que o Túlio, inclusive fez essa menção a mim, né, de que essa segunda foto, inclusive uma foto do Hermanitos, né, num dos seus primeiros eventos ali, no primeiro ano de fundação da instituição. Eu trago aqui, pessoal, que proporcionar oportunidades para refugiados pode beneficiar a todos. E assim, se a gente for pensar em 3 eixos, né, em que o trabalho para refugiados é positivo, né, primeiro eixo que eu diria, né, para a empresa, no que tem empresas, e inclusive isso inclusive respaldado, né, por pesquisas, por exemplo, como essa, né, que embasa esse slide, né, da Tent Partnership, no que empresas relatam que os refugiados são comprometidos, são pessoas muitas vezes que são humildes e trazem diversidade para o ambiente de trabalho, motivam seus colegas e costumam ficar mais tempo em seus cargos do que brasileiros, né, a taxa de turnover aí costuma ser menor. Pode ser também estratégico para as áreas de RH em matéria de diversidade e inclusão, que inclusive vai ser um tema aí muito bem explorado nas falas seguintes. Você tendo uma equipe, né, na sua empresa com diferentes experiências, trajetórias e perspectivas, né, esses elementos são cruciais para o desenvolvimento de novas ideias. Se a gente tiver pessoas que são todas iguais umas às outras, a tendência é que elas vão ter ideias que vão ser praticamente muito parecidas umas às outras, né, e quanto mais a gente consegue ampliar isso, né, ter uma diversidade maior, ampliam-se também as possibilidades de você ter inovação, né. Existe também a diversidade linguística que se traz, né, com a inserção dessa população nas empresas, né, com seu capital linguístico, também capital escolar, né, e trazendo competências que podem enriquecer a empresa, né, ou até mesmo preencher lacunas. E também menciono, pessoal, no que se refere às empresas, né, que existe um fortalecimento da reputação da empresa, que isso também eu vou explorar no próximo slide, em que a gente nota que consumidores têm cada vez mais uma tendência a comprar mais de empresas que apoiam refugiados. Para além do eixo, né, desses benefícios possíveis, né, para as empresas, a gente também pensa, né, que para os refugiados
é uma oportunidade excelente no que se promove a integração, aprendizados, né, o crescimento pessoal e profissional dessas pessoas, um senso de propósito, inclusive que, né, é bastante importante quando a gente pensa situações muitas vezes traumáticas que essas pessoas deixaram, né, em um período de deslocamento muito difícil. Então você consegue contribuir para essas pessoas, né, inclusive trazendo esse senso de dignidade que muitas vezes, né, nesse processo tão difícil, de tanta vulnerabilidade, pode ser perdido ou enfraquecido. E diria também, né, em um terceiro eixo, né, não só para a empresa e para o refugiado, mas pensando também para a economia e para a sociedade como um todo, pessoal. Essas pessoas passam a ser consumidoras no novo país, né, no que elas conseguem ter, então, uma geração de renda, conseguem se integrar, podem mesmo elas, né, virem no futuro serem pessoas a gerarem empregos, né, aumenta-se, por consequência, a arrecadação tributária no país, possibilita-se, então, uma movimentação da economia num sentido amplo. Essas pessoas deixam de ser beneficiárias de assistência para serem consumidoras, né, e é importante também, né, diante também dessa perspectiva que a gente traz, pessoal, compreender, né, que essas pessoas passaram por situações extraordinárias, né, que podem ter levado ela a estar nessa situação de vulnerabilidade. Então, é sempre importante a gente ressaltar também que se leve em consideração, por exemplo, né, com o ingresso de pessoas refugiadas nas empresas, né, levar em consideração possíveis fragilidades relativas a esse deslocamento, né, em aspectos mesmo emocionais, por exemplo, principalmente para pessoas que tiveram um deslocamento bastante recente, né, que se então estimule, né, esse respeito à diversidade, né, e que se possa também pensar em desenvolvimento das qualidades dessa pessoa, que realmente seja uma oportunidade de fortalecimento. E nesse sentido também, pessoal, sempre importante, né, que então, especialmente o setor de RH das empresas, né, que está encarregado da contratação de refugiados, possa estar, então, mobilizado, né, e sensibilizado para esse tema antes do processo de contratação, de forma que, então, isso possa acontecer da melhor forma possível, tanto para a empresa, né, e para a sua equipe, quanto também para esse novo trabalhador refugiado. E é nesse sentido também que eu já menciono, né, que vocês podem contar com o Urbanitas nesse sentido, que faz um trabalho justamente levando em consideração, né, que essa integração na economia seja potencializada. Eu peço para a Irnete fechar o áudio. Acho que ela... Isso, obrigada. Obrigado, pessoal. Eu ia perguntar se tinha alguma pergunta, assim, que ia ser feita, mas qualquer coisa, se for o caso, fiquem à vontade para interromper, tá, pessoal? Eu já estou encaminhando para o final aqui, eu não quero tomar tanto do tempo de vocês. Como eu mencionei, né, sobre como, né, as marcas podem ser fortalecidas, né, quando se tem o apoio a refugiados, né? Eu me baseio aqui, pessoal, numa pesquisa também da Tent Partnership for Refugees, intitulada Como Ajudar Refugiados Pode Ajudar uma Marca, em que se fizeram 4.000 entrevistas para analisar a percepção dos consumidores brasileiros sobre empresas que contratam refugiados. E o que a gente percebe é que, por exemplo, nesse primeiro gráfico, né, quando a gente verifica a idade, né, de pessoas, de consumidores que responderam com relação à contratação de refugiados venezuelanos. Independente da faixa etária, a gente percebe que para a maior parte desses consumidores, os consumidores estão mais inclinados a comprar de marcas que apoiam e contratam refugiados. É uma quantidade pequena de consumidores que estão aí menos propensos a comprar, né? No geral, uma média aí de 69% e 70% desses consumidores estão mais propensos a comprar de empresas que contratam refugiados. E também, quando a gente leva em consideração a filiação política, né, com relação à contratação de refugiados venezuelanos, a gente também percebe que consumidores brasileiros de todos os espectros políticos tendem a comprar mais de marcas que apoiam refugiados venezuelanos. Então, pessoal, o que a gente consegue ter, né, diante disso, é que você tem, inclusive, um fortalecimento da sua marca, né, levando em consideração quando, né, a empresa contrata refugiados e tendo em vista a percepção dos consumidores. E, por fim, pessoal, para encaminhar já para o final, eu queria mencionar também a plataforma Empresas com Refugiados.
Essa plataforma é uma iniciativa do Acnur em parceria com o Pacto Global e apoio da ONU Mulheres, que reúne boas práticas de empresas que contratam refugiados no Brasil todo. Então, realmente como uma vitrine de boas práticas, né, para a visibilidade das empresas que são engajadas na contratação de refugiados, né, levando em consideração essa visibilidade que se mostra tão positiva, né, às marcas e às empresas. Então, se espera com isso promover informação sobre a contratação de refugiados, conta-se, então, com muitas informações, né, todas essas publicações as quais eu fiz menção aqui na apresentação estão ali na plataforma, inclusive com uma seção de oferta de vagas para pessoas a serem interiorizadas de Boa Vista, uma seção de boas práticas, né, de 26 empresas do Brasil. Então, assim, eu deixo realmente esse convite para vocês conhecerem a plataforma, pessoal, tem várias práticas muito interessantes de muitas empresas que realmente tiveram nessa experiência de contratação de refugiados e tiveram experiências bastante positivas. E é isso, pessoal, eu acabo, né, por aqui a minha apresentação, deixo aqui o meu contato também para quem eventualmente queira estar em contato com a Acnur, e agradeço, pessoal, por dedicarem esses minutos para me ouvirem um pouquinho. Obrigado. Obrigada, Rafael, pela palestra, né? Obrigada por compartilhar as informações que podem, inclusive, subsidiar aí as instituições, empresas que trabalham com um banco de talentos, que querem contratar. E você falou uma coisa super interessante com relação ao número de refugiados, mais de 46 mil, né? E a documentação, que é um detalhe, mas é um detalhe super importante para quem quer contratar. Então, são pessoas estrangeiras, mas que têm a documentação, então isso facilita, inclusive, né, os trâmites para a contratação. E a média de escolaridade, né, uma média de escolaridade alta, né, então são pessoas realmente que têm talento e estão aí no mercado querendo uma oportunidade, né, então parabéns às empresas que dão essa oportunidade a essas pessoas. Bom, vamos agora chamar a nossa segunda palestrante, Leusa Queiroz Medeiros, psicóloga, professora universitária, diretora técnica da Sinapse Psicologia e Consultoria e diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Seja bem-vinda, Leusa. Muito obrigada. Gente, eu estou tão assim, ansiosa, porque falar depois de tudo do Rafael, fiquei sem graça agora, sabe? Depois de falarem tanta coisa linda, e eu só vou fazer uma correção no currículo aí que a nossa anfitriã falou. Eu não sou mais diretora de Relações Institucionais da BRH, eu sou fundadora, fui 20 anos diretora, mas... Perdão, então. Nos últimos 2 anos, e eu descobri a possibilidade de ajudar em outras frentes, eu precisei abrir mão, né, da BRH, então eu continuo como apoiadora, como participante, como associada, mas como diretora não mais, desde, acho que eu pedi afastamento em março de 2020, quando as coisas começaram a ficar muito complicadas. Então, mas o resto está tudo certinho, viu, sem problema nenhum, e eu continuo sim na BRH. Eu queria agradecer, dar boa tarde para todo mundo, né, agradecer o convite, que muito me lisonjeou, muito me honrou, e realmente foi um aprendizado enorme no outro encontro que nós tivemos, e que bom que agora a gente está tendo a oportunidade de se encontrar de novo com um pouco mais de preparação, né, e hoje, se tudo der certo, né, Rafael, e a gente conseguir apresentar aqui, a gente vai fazer só um en passant, porque depois do que o Rafael falou e do que o Túlio falou, eu deixo com a Márcia a parte mais legal, comigo vai ser só uma diversãozinha. Deixa eu ver se eu consigo me achar aqui, para compartilhar a tela com vocês, e ver se tudo vai dar certo, se Deus vai abençoar a gente, né, e vocês vão ver. Ok, estão vendo, não estão vendo? Acho que hoje quem vai apanhar sou eu, viu, Márcia? Dá para ver, sim. Agora é só clicar ali na tacinha ali embaixo para ampliar. Já está pelo menos vendo, então já é alguma coisa. Deixa eu ver se apareceu vermelhinho para mim. Estamos vendo.
já como apresentação, que legal, hoje funcionou bem. Hoje funcionou bem. Então, vamos lá. Eu sou psicóloga, né, e sou diretora da Sinapse Consultoria há muito tempo, mas, como eu digo para todo mundo, eu sou, antes de tudo, professora. E quando a gente é professor, a gente também tem a oportunidade e a possibilidade de lidar com uma diversidade de conhecimentos, de vivências e de experiências que muito nos enriquecem. Então, falar sobre um ambiente engatou tudo aqui, multicultural, muito me empolga e muito me emociona, porque, na verdade, tem alguns conceitos aí que a gente precisa começar a aplicar, e a gente muitas vezes não consegue fazer isso, né, por conta do olhar que a gente tem, um olhar enviesado, como diz o outro. Então, eu gostaria de trazer os paradigmas que nós temos que adotar, porque paradigma, como hábito, a gente não elimina, a gente substitui. Tá tudo bem por aí? Tá, né? Então, a gente não substitui, a gente não elimina, a gente substitui. Então, temos que entender que diversidade é riqueza, né? Quanto mais diversos os ambientes, mais inovadores e criativos eles são. Mais heterogêneos, mais ricos, mais interessantes, mais desafiadores, e se nós falamos isso em termos de diversidade cultural e étnica, mais ainda, né, porque a gente vai trazer toda uma história de um povo para dentro da nossa história do nosso povo. Então, essa troca, com certeza, é um espetáculo de ser vivenciada. Ela deve ser praticada como cultura e difundida em organizações. Então, precisa, sim, começar de cima para baixo. Precisa ser absorvida como, primeiro, uma plataforma de educação para receber essas pessoas na empresa. Por quê? Porque, muitas vezes, essa separação, até o Rafael falou assim, é muito bom para as áreas de RH, do indicador de diversidade, por exemplo. Gente, me dê um segundinho que eu preciso só retirar aqui o meu WhatsApp, que está fazendo barulhinho. Está fazendo um barulhinho e agora nem eu não vou conseguir tirar, vocês vão ficar ouvindo o apitinho aí o tempo todo. Então, acho que agora foi. Não foi. Então, o que acontece? Às vezes o RH trabalha como, e a Márcia vai falar muito bem disso, como um indicador, né, de diversidade na empresa, ou de responsabilidade social, e a direção não. Se vocês se lembram do filme Um Senhor Estagiário, ela é uma moderna empreendedora, e para cumprir a cota lá, ou a coisa da visibilidade na internet, como marca empregadora e tudo, ela contrata um estagiário da terceira idade, digamos assim. E depois ela ia, não, temos que fazer, e ela contrata sem prestar muita atenção, né, apenas para cumprir tabela. E aí depois, no decorrer do filme, a gente vê uma imensa troca, né, uma imensa riqueza de aprendizado para todos os lados, tanto para ele, que retornou para o mercado, como para as pessoas que estavam lá, que eram todas muito jovens. E eu já falei, acho que em alguns outros lugares, que ninguém tem 50 anos com 20. Né, a gente precisa viver para poder ter o conhecimento realmente absorvido, né, porque senão a gente vai imaginar como as coisas são. E quando a gente vive é outra história. A palavra empatia não é só uma palavra, gente. A gente precisa, eu acho que a pandemia trouxe para a gente uma possibilidade. Antes da pandemia, a gente já estava sendo muito mobilizado, né, pela vinda dos venezuelanos para cá, dos haitianos para cá, pela migração, né, da Europa, que a gente viu muitas cenas que nos abalaram, que nos emocionaram nos jornais, nas TVs, e mesmo assim, parece que é uma realidade que a gente ainda não absorveu. E aí a pandemia veio, e eu acho que por muitos outros motivos, ela veio também para dar uma sacudida na gente, né, para dizer, olha, imagine você ter perdido a sua casa, o seu lar, a sua história,
ter deixado a sua família, ter deixado a sua língua, o seu idioma para trás e ter vindo para um lugar onde você é olhado como se você nem existisse. Acho que o Rafael falou isso, né? O Túlio, a gente é invisível, né? Com aquelas plaquinhas pedindo emprego nos semáforos, a gente é invisível, as pessoas passam como se a gente não existisse. E aí, empatia tem a ver com essa aculturação da organização, né? Então, a organização precisa muito entender que é uma frente, né? Uma frente que a empresa precisa absorver também, e as pessoas que nela trabalham precisam compreender que não é uma cota, não é para ficar bonito na internet, não é para aparecer, né, para ser, tudo isso é ganho para a empresa, como o Rafael trouxe tão bem, né, apresentado. Mas, por trás disso tudo, existe uma preocupação genuína com o ser humano. Então, é importante que a gente se preocupe com isso, porque senão a gente vai estar cumprindo tabela, e aí a gente não vai estar fazendo o nosso papel real. A gente vai estar fingindo que a gente está tendo diversidade na empresa, as pessoas vão ser humilhadas, assediadas, e você vai dizer, não, mas a gente contratou, né, a gente contratou estrangeiros e tal. O Rafael falou também que não é para a gente privilegiar o estrangeiro, né, mas eu digo, como selecionadora de raiz, eu digo que a gente precisa selecionar pelo perfil, independente se ele é brasileiro, se ele é venezuelano, se ele é haitiano, se ele é extraterrestre. Não tem problema, vamos olhar o perfil, se ele atender. E aí tem outra coisa que eu também defendo, né? O dia que a gente conseguir falar de pessoas sem os adjetivos que as qualificam ou desqualificam, a gente vai ficar muito mais igual, muito mais equitativo, como disse o Rafael e o Túlio, porque a gente vai falar de um indivíduo, não de um venezuelano, não de um negro, não de um homossexual, a gente vai falar de uma pessoa, esta pessoa, este profissional, né, e também a outra coisa que eu acho interessante, o Rafael colocou aquela imagem, você reconhece um migrante ou um refugiado? A gente não reconhece, gente, a gente não reconhece nem nada, não é? Porque a gente se fantasia para poder ser reconhecida. Então, para eu ser psicóloga, eu preciso estar com um brochinho dizendo que eu sou psicóloga. Se eu não tenho nenhuma fantasia, eu sou só uma pessoa. Então, que necessidade que a gente tem dos rótulos, né, eu vou compartilhar com vocês duas coisas sobre empatia. A primeira, eu falei na outra palestra, que foi o grupo alemão, que na preocupação de contratar os estrangeiros, traduziu o contrato de trabalho para o espanhol, para a língua, né, de quem estava assinando o contrato, e contratou uma pessoa para ajudar na hora que essa pessoa estivesse sendo contratada, para explicar todos os benefícios, todos os direitos, todos os deveres que ele teria na organização, como uma forma de que ele não se sentisse no escuro, né? Então, a empatia da empresa com quem estava sendo contratado foi realmente praticada e difundida, não é? Então, não é uma coisa que foi para inglês ver, e eu estou falando isso, mas nem foi publicado, eu sei porque eu acompanho, meu cliente eu acompanho. Então, essa questão da empatia. A outra coisa é quando a gente faz aquilo que eu falei, a gente se coloca, né, como se fosse eu. Como é que eu gostaria de ser recebido no outro país? Eu gostaria de ter uma orientação, eu gostaria de ter uma instituição que me acolhesse, eu gostaria de ter alguém que me explicasse como as coisas funcionam, não é? Que me ajudassem. Eu lembro de um episódio no Veneza, estava na fila para pagar no caixa, e tinha um venezuelano que não conseguia entender a questão do crédito do celular, né? E a Caixa teve a maior paciência do mundo, ela desenhou para ele, ela me pediu se eu podia aguardar um pouquinho, eu falei, aguardo, ela desenhou para ele, eu tentei ajudar na comunicação para dizer como que ele compraria, ele achou que era no caixa do supermercado, na verdade era no caixa da lotérica que ele tinha que comprar, e aí a gente explicou tudinho, ele foi lá, depois ele voltou para agradecer. Então, assim, são pequenos gestos que deixam a pessoa confortável no país dos outros, na casa dos outros, né?
Também lembro do outro lado ruim, né? Eu morava também do lado do Veneza, e é um condomínio que fica, a gente desce a ladeira, e lá atrás é o condomínio, e na área tinha uma área de acolhimento dos haitianos na época. E eu lembro que uma moradora do condomínio, pediu para a gente chamar a polícia para ficar na porta, porque eu vou usar a expressão que ela usou, tá, gente? Porque tem uns negros, né, descendo aí à tarde da noite e podem nos assaltar. Então, assim, a empatia é completamente inexistente nesse caso. E outra coisa que é importante para as empresas é que as vivências e os conhecimentos, e o Rafael também trouxe a questão do idioma, a questão de várias coisas, né, de vários conhecimentos, técnicas, expertises que essas pessoas podem trazer para as empresas, e isso vai transformar em diversidade. E as histórias e vivências, gente, são inspiradoras. Imagine um refugiado ou um imigrante fazer uma apresentação na integração de novos colaboradores para explicar como é que é a história dele, como é que ele chegou aqui, por que ele está aqui, o valor que esse emprego tem para ele, né, e mostrando às pessoas da própria empresa de que ele não está ali nem para tomar o lugar de ninguém, nem para ser subutilizado, e também que ele pode contribuir. Então, imaginem como seria interessante, né? E eu digo para vocês que ser refugiado ou migrante não é uma escolha, mas é uma excelente, grande oportunidade de aprendizado para todos nós. Então, assim, isso eu queria resumir, né, a minha fala nessa coisa de vamos prestar atenção no outro, e vamos ver qual a necessidade que ele tem e que eu posso, enquanto empresa, empresário, ou selecionador, ou RH, ou alguém que tem alguma, que é um formador de opinião, que tem alguma autoridade, alguma autonomia, o que eu posso fazer para minimizar o impacto dessas pessoas na vida delas e na nossa comunidade, né, na nossa sociedade. Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar para reflexão. E aí, peraí, que eu acho que eu fiz tolice aqui. Então, o Túlio ficou interessado nessa, eu trouxe o slide hoje, tá, Túlio? Dos recifes de coral, que a gente, os estudos mostram, né, que 99% das espécies estão em 1% do oceano. Então, quando elas se juntam, quando elas se compartilham, quando elas se congregam, elas são onde tem mais vida. Então, imagina se a natureza é assim, por que o ser humano não consegue ser assim? Né? Então, aí você vai estudar as espécies de corais, você vai ver que um depende do outro, elas são interdependentes, elas usam o outro, né, o resto do outro, né, a produção do outro para sobreviver. Então, é uma coisa linda, como é a humanidade, como deveria ser a humanidade. Então, como inspiração, eu trago uma frase do Harry Potter, que eu sou fã, né, que são as nossas escolhas, muito mais do que as nossas características que determinam quem somos. Então, essas pessoas, elas não escolheram sair lá dos países delas, mas nós podemos escolher acolhê-las bem, tratá-las bem e mostrar para elas que elas são muito bem-vindas e que podem nos enriquecer muito, oxigenar o nosso país, mostrar suas experiências, podem mostrar caminhos que a gente não deveria seguir, não deve seguir. Então, tem muito aprendizado com essas pessoas que a gente está deixando passar, que a gente está perdendo a oportunidade de aprender, né? Então, eu queria agradecer, queria deixar meus contatos aqui, que da outra vez eu esqueci, né? Então, @Leusa Medeiros no YouTube, @Leusa Medeiros no Instagram, no Facebook, nessas redes sociais todas. O meu telefone está aí, 8113-7323, eu falo com todo mundo no WhatsApp, é só me chamar. E o meu e-mail é leusa@sinapserh.com.br, também respondo logo que possível. Confesso que no WhatsApp eu sou mais rápido do que no e-mail, então se quiserem falar comigo, podem usar o WhatsApp. E a minha empresa é Sinapse Psicologia e Consultoria Organizacional Limitada, trabalha com recrutamento e seleção e com todos os outros processos de RH. Então, estou à disposição de vocês para trocar ideias e para a gente poder fazer com que essa iniciativa da Hermanitos nos proporcione muito mais riqueza
mais satisfação e um privilégio, né, poder ajudar essas pessoas, eu nem gosto dessa palavra, ajudar não, poder contribuir com elas e receber delas muito mais do que estamos dando, né? Então, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada, parabéns pela excelente apresentação. Gostei muito do seu exemplo sobre os corais, né? 99% das espécies estão em apenas 1% dos oceanos. Olha só, né? O que a gente tem a aprender com essas espécies marinhas? Nós, seres humanos, ainda estamos... Eu sempre digo, a gente precisa evoluir muito, né? Mas estamos no caminho. Muito obrigada. Bom, vamos agora ouvir Márcia Santos, consultora de performance de pessoas e negócios, MBA em gestão de recursos humanos com ênfase em estratégia e diretora da empresa de recursos humanos Alfa. Seja bem-vinda, Márcia, a palavra é com você. Olá, boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para contribuir com uma causa tão importante, que é realmente a inclusão de estrangeiros no mercado de trabalho. Dado o momento que a gente vem vivendo, né, pessoal, acho que é uma boa oportunidade para a gente realmente doar um pouquinho daquilo que a gente tem de melhor. E sim, contribuir de forma efetiva aí com os nossos colegas que estão em busca de uma vocação aí no mercado, em busca de orientação, em busca, na verdade, de um melhor acolhimento no nosso país, né? Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação com vocês e, mais uma vez, agradeço aí de coração, realmente, a possibilidade de estar junto aqui de vocês. Alright. Oi, todo mundo vendo, né? Então, sim, estamos vendo. Se você puder apertar na tacinha ali embaixo, amplia mais. Já está apertado. Então tudo bem, dá para enxergar do mesmo jeito, viu? Pode continuar. Ok? Então, pessoal, nosso objetivo aqui é realmente contribuir de forma efetiva, tá? Com alguns exemplos de boas práticas de empresas socialmente responsáveis e, com isso, compartilhar com vocês também algumas experiências que nós já tivemos com esse assunto aqui em Manaus. Sou a Márcia, Nós estamos vendo o PowerPoint, então vai passando só no PowerPoint, tá bom? Para a gente conseguir ver os próximos slides. Nós estamos vendo o Alfa, consultoria em RH. Mas se você passar o PowerPoint mesmo, onde tem o vermelho em volta, a gente vai conseguir ver o outro slide. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas não precisa apresentar em PowerPoint. Isso. Perfeito. Tá ok? Perfeito, estamos vendo agora métricas inovadoras para RHs estratégicos. Ok, pessoal. Então, vamos lá, né, gente? Sou a Márcia novamente, né? Tenho alguns longos anos de experiência no ramo da indústria, tá? Na parte de recursos humanos, voltado para operação, para gestão. Já tenho um pouco mais de 20 anos nessa área, então eu tenho um pouquinho para contribuir em relação a métricas de recursos humanos, em relação a práticas realmente de inclusão social de pessoas no mercado de trabalho, tá? E hoje o meu recado é realmente para nós que somos da área de recursos humanos, tá? Agimos de formas mais estratégica em relação à captação de colaboradores, de candidatos junto das empresas. E com isso, pessoal, quando a gente fala de métricas em relação a recursos humanos, em relação ao efetivo, né, em relação à mão de obra, tá? Eu trago o assunto para
papel de um RH estratégico, né, que é realmente a gente atuar de acordo com a necessidade hoje do mercado de trabalho, que visa não somente a gente olhar para o nosso quadrado, né, mas também de olhar a necessidade no geral da organização, das pessoas dentro do mercado de trabalho, né, e agora com a situação que hoje está instalada, né, que é essa questão da pandemia, a gente olhar as oportunidades que nós temos hoje no nosso mercado de trabalho. E eu começo o assunto falando das necessidades que a gente, enquanto operador de recursos humanos, tem numa organização, que é realmente atuar de forma efetiva, né, junto com os nossos gestores, e daí então, pessoal, a gente alinhar os interesses da organização, do colaborador, tá? E com isso a gente manter todo mundo engajado com as nossas metas, tanto individual quanto as coletivas, tá? E aí, nesse sentido, o profissional de RH ele precisa adotar uma visão mais estratégica. Por quê? Porque hoje ninguém caminha sozinho, né? Eu tenho hoje uma limitação em relação à aceitação dessa mão de obra que realmente está bem grande aí no nosso mercado de trabalho. E por que a gente tem essa mão de obra sobrando aí no mercado de trabalho? Porque talvez falte a compreensão e o conhecimento das partes interessadas, tanto das empresas que precisam, quanto das pessoas que estão buscando uma colocação no mercado de trabalho. E, como a nossa colega aí falou, são de diversas nacionalidades, né? É o venezuelano, é o haitiano, é o sírio, entendeu? Então, como é que o RH está com a visão dele em relação a essa mão de obra? Será que nós realmente estamos olhando com aquele olhar realmente mais crítico? Poxa, como é que eu posso aproveitar, né? Como é que eu posso tirar, realmente aproveitar melhor essa situação diante de tantos candidatos que, às vezes, o mercado não sabe, a empresa não sabe, que ele tem 1, 2, 3 idiomas, tá? Que tem um engenheiro lá no meio delas, que está buscando uma colocação e, às vezes, aceita uma posição menor porque ele quer um emprego, tá? Então, o que a gente está fazendo em relação a isso para a gente realmente captar, tá, esses talentos que estão literalmente soltos aí no mercado, e eu também conseguir mostrar para as empresas que, sim, são de fora, né, são estrangeiros, são refugiados, mas eles têm competências que podem nos auxiliar, que podem nos tornar mais estratégicos dentro da organização, tá? E com isso, o que eu venho fazendo, tá? Qual é o meu papel junto à empresa para eu trazer esses candidatos, para eu trazer essas oportunidades para dentro da organização? E aí eu trago o assunto, né, RH estratégico. Eu sei que o momento que a gente está vivendo, todo mundo está precisando de um apoio. Seja um empresário que hoje tem inúmeras obrigações, principalmente com esse período que a gente está vivendo agora, tá? Que tem que se preocupar desde a quantidade de máscara que tem que se distribuir durante o dia, tá? Se realmente o local está higienizado, né, que é para conter esse risco de contaminação, né? E o RH, né? Como é que está a situação do RH dentro das empresas? Porque, assim, a cobrança é muito grande em relação às pessoas, mas quem hoje está cuidando do RH? Quem que está olhando hoje para o RH em relação a isso, né? Então, assim, as nossas obrigações, enquanto recursos humanos, elas só aumentaram. As obrigações em relação ao empresário só aumentou. Mas, diante de tudo isso, a gente faz o convite para a gente sempre, na verdade, estar aberto a pensar estrategicamente. Sim, porque é nesse momento de grandes cobranças, de grandes mudanças, que a gente tem que parar e pensar realmente no que é necessário nesse momento. Aí a gente traz aqui a visão estratégica do negócio. Eu tenho que olhar o momento que eu estou passando hoje, enquanto empresa, enquanto recursos humanos, enquanto oportunidade, e extrair delas o melhor para a minha organização, tá? Tanto o líder que está aí nos assistindo, quanto o operador de recursos humanos, tá, gente? E com isso, com essas oportunidades,
é a gente ser um agente de transformação nesse momento. Por que agente de transformação, gente? Porque o normal, né, todo mundo já sabe, nossa, e o normal eu posso falar para vocês, que é o desconhecimento das competências, das oportunidades que o estrangeiro traz para o nosso mercado de trabalho. Hoje ainda, eu me encontro fazendo seleção de pessoas em outros estados, tá? Porque a gente não acha um colaborador aqui, não acha um estagiário aqui, aí a gente tem que lançar mão para buscar em outros estados porque não se acha. Mas será que eu não estou achando aqui ou eu não estou olhando as oportunidades que eu tenho aqui dentro? Né? Será que eu tenho um programa efetivo para captar esses talentos aqui para dentro da minha organização? Como é que está a minha organização em relação às oportunidades, em relação aos estrangeiros que estão aí fora? E eu posso falar isso para vocês, pessoal, porque hoje ainda, né, a gente teve contato com um estrangeiro dirigindo um Uber, que é engenheiro, que vem de uma família uma família muito bem estruturada e que precisou sair do seu país. E hoje está fazendo Uber. Mas ele me garante, se você me der a oportunidade, dona Márcia, eu posso ter certeza que você vai ter os melhores resultados. E, nossa, que bom que ele está tendo essa oportunidade de falar. Mas quantos mais deles estão tendo essa oportunidade de falar? Ou simplesmente estão sendo deixados de lado? Né? Então, enquanto RH, eu tenho que ser agente de transformação dentro do meu ambiente de trabalho. Para quê? Porque eu lanço o olhar fora do meu quadrado aqui, e eu olho, e eu me deixo, na verdade, chegar esse tipo de informação para mim. E por que ele teve essa liberdade de falar isso para mim? Porque eu fico curiosa, né? E a gente olha, nossa, é um negro, como a nossa colega falou, um negro, ou é bonito, ou é feio, entendeu? A gente, na verdade, é a pessoa lá que compra o livro pela capa, né? Não olha só isso, deixa ele abrir a boca, e com isso, você, na verdade, toma conhecimento de algumas coisas, chega lá no teu ambiente de trabalho, e você consegue dar exemplos, e você consegue trazer coisas novas. E você consegue, através da tua postura, sabe, segura, com bastante informação, mudar também o teu ambiente lá dentro. Porque na hora que o gestor ele pede para contratar alguém, ele não sabe dessas oportunidades. Ele ouve falar, o tempo dele tão corrido, né? Ele ouve falar, mas ninguém chega, em muita situação não chega para ele e diz, olha, a gente tem dinheiro, né? A gente tem assistente social, a gente tem advogados, tá? A gente tem alguém que pode desenvolver um programa aqui dentro, sabe, de incentivo ao idioma, né, aos novos idiomas. Então, que tal a gente ser esse agente de transformação dentro da nossa organização? RH, tá, gente? Então, o outro pilar da área de recursos humanos que é considerado estratégico é a análise de tudo isso, né? Olha, você ter esses dados aí, né, e você conseguir analisar de forma efetiva e trazer os bons frutos para dentro da tua casa. Tá? Outro ponto, que é um pilar muito importante na área do RH estratégico, é a tecnologia de ponta, gente. E olha que legal. Hoje, eu falo que a gente tem a tecnologia nas nossas mãos, e tem mesmo, tá? Todo mundo hoje, praticamente, não sei te dizer 99, tá? Eu brinco com 99% das pessoas, elas têm um celular na mão. E algumas podem não ter dinheiro para comprar 1 quilo de arroz, porque é considerado um artigo de luxo, né? Hoje em dia, mas ele tem internet, seja um pacote que ele comprou, ou seja de algum local que ele teve acesso. Então, hoje, a tecnologia está aqui na nossa mão. O que a gente está fazendo com isso tudo? Tá? Que a gente não está trazendo novos conhecimentos para dentro das organizações. Que a gente não traz essas oportunidades para dentro da organização. Então, revisando, pilares de um RH estratégico. Visão estratégica do negócio, eu conhecer efetivamente onde eu estou, quais as oportunidades que eu tenho e como é que eu posso atuar, e como é que eu moldo, na verdade, a minha atuação de acordo com o negócio da empresa, né?
agir efetivamente de forma estratégica, fazer resultado, ir para o Gemba, né, gente? Vamos lá, entendeu? Sai do teu quadrado lá e vai realmente lá para a linha de produção, vai lá entender qual a necessidade do teu cliente, né? Sai da tua cadeira e vai entender qual a necessidade, ouve efetivamente qual é a necessidade da empresa, e daí a gente atua de forma mais estratégica. Outro ser agente de transformação, analisar os dados que estão aí disponíveis para todo mundo, basta você querer, tá? Através da tecnologia que hoje nós temos aí à nossa disposição, tá? E com isso, pessoal, a gente vai lá para os nossos indicadores usuais. Por que usuais? O RH, ele já tem calhamaço, eu posso falar para vocês, um calhamaço de indicadores dentro das organizações. E eu te falo isso de carteirinha, porque alguns desses eu já utilizei em algumas empresas que eu passei. Tá? Se não, em algumas delas, usei todos eles e um pouquinho mais. Então, é natural para o RH hoje fazer custo médio por admissão, aproveitamento de estagiário, número de vagas preenchidas, tempo de fechamento de vagas, né? Indicador de produtividade, benefícios, absenteísmo, hora extra. Então, olha só o número de indicadores que nós temos. Mas, qual indicador que eu tenho aqui que pode falar em inclusão de pessoas? Qual indicador aqui que eu posso mostrar que vai me dizer assim, não, esse daqui, ele está de acordo com o mercado atual? A gente pode citar assim? Qual o indicador aqui que eu posso dizer que trabalha com essas oportunidades que nós temos hoje no mercado? Que é a inclusão do estrangeiro no mercado de trabalho, que é a gente tornar esse movimento, essa oportunidade realmente parte da nossa rotina de recursos humanos. O que eu estou fazendo, né, para que isso se torne uma realidade hoje no nosso mercado? Porque sim, gente, a gente tem gente preparada no mercado, que está esperando só um pouquinho assim, para realmente ser aproveitado, sabe? Para ter uma vida melhor, para sair dessa vida de escassez, porque, gente, ninguém merece. Ninguém merece a gente passar aí nas ruas da nossa cidade, e até de outros estados, que eu já passei, entendeu? E ver as pessoas na rua, pedindo, né? Dependendo da boa vontade das outras pessoas. Lógico, gente, eu sei que tem a nossa parcela aí de responsabilidade, mas eu sei que são os dois lados aí. Tem que ter o interesse dos dois lados aí. Mas enquanto RH, o que eu estou fazendo para que essas pessoas também sejam despertadas para o que o mercado exige aqui no nosso país? Sim, políticas, culturas, procedimentos das organizações são diferentes. As cobranças são diferentes, sim, do que eles estavam acostumados, né? Então, o que eu estou fazendo aí? Qual que é o meu indicador aqui que está me dizendo, Márcia? Você está fazendo algo em prol dessa sociedade que está precisando, sabe, de uma oportunidade aqui dentro da tua empresa. O que a gente está fazendo, né? E o que eu estou proporcionando para que eles tenham essa visão também, que, opa, tem oportunidades aqui no nosso mercado e eu estou me preparando. Enquanto RH, gente, eu posso falar para vocês, a gente tem paciência sim, porque hoje é um novo momento, todos os nossos processos seletivos, eles são através de plataforma online. Nossa primeira entrevista é via vídeo, né, porque eu preciso otimizar o meu tempo e eu não posso mais encher as salas, 55 pessoas, para fazer os processos de seleção. Então, o que eu faço? Usando tecnologia, eu encho aqui essa tela de pessoas que querem efetivamente fazer uma carreira, ter um diferencial no mercado de trabalho. E sim, eu abro para o estrangeiro. Tá? Eu abro, e na hora que eu abro para o estrangeiro, eu falo, se você tiver dúvida, vou falar devagar. Por que eu vou fazer isso, gente? Por que eu estou fazendo isso? Porque essa é a forma de eu dar a minha contribuição enquanto profissional da área de recursos humanos para falar para ele, vem cá, você tem potencial, mas você tem algumas obrigações que você tem que fazer também.
Você tem alguns comportamentos que você precisa adotar porque esse é o nosso país. Aqui tem regras, tem políticas, tá? E o perfil que as empresas buscam, e eu cobro mesmo, tá, gente? Pegar essas mangas, tá? Olha com um olhar positivo as oportunidades que você está tendo aqui no nosso país. Sim, gente, a gente precisa, em muitos casos, falar isso. Por quê? Eu ainda tenho ainda uma resistência, sim, do estrangeiro. A gente tem o nosso papel, mas eu ainda tenho muita resistência ainda do estrangeiro. Para dizer que, nossa, aqui as pessoas não recebem bem, Márcia. Aqui não tem paciência com a gente, tá? E eu jogo a pergunta para ele, né? E o que você está fazendo para você realmente abrir a tua mente aí, para você se adaptar melhor aqui ao nosso mercado? O que você tem feito? O que você tem feito para se adequar às nossas políticas, à nossa rotina, ao nosso perfil profissional? Tá? O que você vem fazendo? Aí eu falo para você, os meus indicadores aqui, eu vou falar para eles que eu vou medir o nível de absenteísmo dele dentro das organizações, eu vou medir os benefícios que ele vai ter dentro das organizações, né? Investimento em treinamento, indicador de clima, e que ele está inserido nisso tudo, gente. E que se ele estiver aberto a receber essas mudanças, né? E eu vou ter a pessoa que contrata desse lado aqui com uma mente mais aberta. Por quê, gente? Com isso tudo, eu vou estar orientando e eu vou estar preparando eles para entrar no mercado de trabalho. E com isso, o meu choque dentro das organizações, ele tende a diminuir. Sim, diminui. Sabe por que eu falo que diminui? Porque hoje, contratando estrangeiro, eu tenho uma resistência ainda do nosso contratante, porque ele fala, nossa, não se adapta à nossa cultura. Falta ainda, nossa, falta, entendeu? Enquanto alguns estrangeiros se adaptam mais fácil, outros demoram um pouco mais. Então, essa resistência, ela já cria um preconceito. Né? Esse papel aí já cria um preconceito porque ele já usa aquele mau exemplo como um medidor para todos os outros. Não é dessa forma. Né? Então, eu tenho que ter mudança de quem está contratando e tenho que ter mudança de quem está vindo para essa posição, que é realmente inclusão no nosso mercado de trabalho. Tá? E, por fim, pessoal, o que a gente pensa que está faltando no nosso RH? Tá? Somando tudo isso que eu falei aqui em relação a indicadores, o que eu penso que falta a gente implementar dentro das nossas organizações? Eu penso que falta indicador de acolhimento multicultural, gente. Isso é muito salutar para quem quer mudanças efetivas no teu ambiente de trabalho. Nós temos vários pontos positivos na contratação de estrangeiros. Sim, muitas mudanças efetivas na contratação de estrangeiro, tá? Que é, na verdade, você vai atrair novos talentos para dentro da tua organização, você vai introduzir novas ideias e perspectivas que podem enriquecer qualquer local de trabalho, tá? A gente tem geração de novas ideias, sim, gente, pessoas com experiências diferentes, né? Pessoas com uma visão diferente, né? E com isso, eu vou ter também o momento da motivação e a atração de candidatos altamente talentosos a representar a comunidade de origem. De novo, aí a gente tem um mix de diversas culturas e com isso, todos ganham dentro da organização. Todos. E mais um ponto que a gente vê como vantagem é o aumento da produtividade, gente, dentro das organizações. É o crescimento e a retenção de talento dentro das organizações. Porque a partir do momento que eu abro o meu mercado, eu abro a minha empresa para novos talentos, para novas ideias, eu crio uma competição saudável dentro da minha organização. Sim, gente. Eu, brasileiro, não quero perder a minha vaga, tá? E com isso, quando entra um estrangeiro que vê aquela oportunidade como a melhor oportunidade da vida dele, porque sim, alguém está acreditando nele. Enquanto eu tenho gente que está reclamando do café da manhã, e lá dentro da indústria a gente tem 3 pães, né, 3 tipos de pães, tem uma tapioca, tem uma frutinha, e eu tenho gente reclamando desse café da manhã. Né? O estrangeiro, alguns vêm e falam, nossa, isso aqui é uma jada dos deuses, moço. Eu não aguentava mais estar na rua. Entendeu? Então, olha só o comportamento desse que está recebendo a oportunidade
e do outro que já tem isso tudo aí de bandeja. Então, sim, eu tenho um momento aí da nossa motivação aí dentro, o aumento da produtividade, porque, querendo ou não, a gente pode se sentir ameaçado, né? E essa ameaça, ela pode ser revertida de forma positiva dentro das organizações. Não para dizer assim, ó, você vai perder o seu emprego para o estrangeiro. Não vai não, gente, não perde. Eu continuo batendo na tecla, entendeu? Não perde. Se você, arregaçar as mangas, tá? Ter positividade, entendeu? Entregar, tá? Cumprir com seus compromissos, são algumas dicas que a gente traz aqui nos nossos processos, tá? Cumprir com o que você se propôs a fazer dentro daquela organização. Você não perde não o teu emprego, gente, não perde, entendeu? Porque você é único, então eu continuo falando, ele não vem para tirar o teu emprego, ele vem para somar. Estrangeiro vem para somar, não vem para prejudicar ninguém. Então, nessa jornada, que eu falo que é uma jornada que ela se iniciou há alguns anos, né, e ela tem se reforçado, na verdade, se mostrado muito mais forte nos dias atuais. Eu desejo realmente sucesso nessa jornada estratégica de RH colaborativo. Sim, estratégico, entendeu? E colaborar com a nova cultura, as novas culturas que podem entrar no nosso mercado e com isso todo mundo crescer, tá? Agradeço imensamente o contato, o convite e deixo aqui o meu contato para quem quiser ter mais informações, quiser o nosso suporte, tá? Muito agradecido pela oportunidade e muito obrigada. Obrigada, parabéns, Márcia, pela apresentação. A sua fala foi muito interessante e importante também, né? Você falou uma coisa que até me chamou a atenção. Enquanto alguns estrangeiros conseguem se adaptar dentro da empresa, outros nem tanto, por causa da resistência que eles encontram dentro de algumas empresas. Eu vou abrir agora para as perguntas, para qualquer pessoa também que quiser fazer pelo chat também pode ser. Eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta, e pode ser qualquer pessoa que pode responder, né, os palestrantes. A língua, que nós falamos aí em todas as falas, a língua é uma barreira para os estrangeiros se adaptarem nas empresas. Como que as empresas contratantes podem dar solução a isso, para que o estrangeiro ele não se sinta isolado e consiga se adaptar? Inclusive, essa pergunta pode também ser respondida aí por chefes de RH, empresários que estejam participando aqui do grupo, que tem essa experiência já, né, como é o grupo Bemol e a empresa Senhor Bife. Pessoal, se eu puder fazer um comentário nesse sentido, daí não entraria tão especificamente, por exemplo, nas empresas, né, que podem, né, oferecer aí um apoio nesse sentido, mas é de fato um ponto de bastante atenção que o Acnur busca sempre fomentar, junto com parceiros também, que é justamente de promover, né, cursos de língua portuguesa para a população refugiada, justamente nesse sentido, né, de se conseguir facilitar, né, que essa barreira do idioma possa ser superada, né, da maneira mais rápida possível. Eu confesso, assim, que, especialmente, né, falando da população refugiada venezuelana, esse ponto até acaba sendo um pouco menos delicado do que quando a gente pensa, por exemplo, em populações que falam idiomas que estão um pouco mais distantes, né, da língua portuguesa. Por exemplo, pensando aí, né, refugiados sírios que vivem no Brasil, ou de outras nacionalidades que, por exemplo, não têm idiomas, né, que partem do latim, sobretudo, essa dificuldade acaba sendo, né, agravada. O que é positivo, assim, né, a percepção que se tem aqui com a população venezuelana, essa barreira do idioma consegue ser superada um pouco mais rápido, mas não significa que, né, não seja importante e necessário, né, o acesso a cursos de português. Então, de fato, é algo de bastante atenção, assim, e que, sobretudo, né, quando as empresas conseguem prover um apoio específico também nesse ponto, isso acaba sendo bastante importante, porque se consegue ter, né, aí o aprendizado do português em
por exemplo, terminologias e linguagens técnicas daquela área do trabalho. Então, com certeza, esse engajamento do setor privado nesse sentido pode ser muito positivo. Isso é muito benéfico, então, né, para os dois lados. Exato. Inclusive, eu gostaria até de perguntar da Dejane, né, se a Hermanitos também realiza esses tipos de cursos, né, que facilita a vida, né, dos estrangeiros. Sim. Bom, o Hermanitos, ele já possui no seu eixo de atividades a capacitação, a qualificação também dessas pessoas. Inclusive, a língua portuguesa sempre está na programação, né, de cursos, né, do Hermanitos. Estamos, nessa semana, desde o mês passado, já realizando esses cursos, né, tanto do nível inicial como um pouquinho avançado. Essa semana e na próxima, eu acredito que vai terminar essa segunda turma e já vai iniciar mais outra, então não para. A parte de língua portuguesa, realmente, ele faz parte da programação do Hermanitos, assim como fixo, né? Inclusive, nós já estamos montando uma nova parceria com o CETAM. Provavelmente vamos iniciar mais uma turma a partir de junho. Vamos acertar, inclusive o CETAM, ele está participando aí, eu agradeço de coração a participação e por ter aceitado o convite de hoje. E é isso, o Hermanitos, ele faz sim, e justamente ele sabe, nós sabemos dessa dificuldade, e dentro do curso, né, do leque de curso, nós realmente fortalecemos essa parte da linguagem. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta, se for possível também as empresas que estão participando responder. Qual é a principal barreira ou dificuldade apresentada pelas empresas na hora de selecionar um candidato estrangeiro? Que argumentos utilizar para mudança de paradigmas? Alguém se arrisca? Seleção é comigo, né? Então, deixa eu entrar aqui nessa seara que eu amo. Duas coisas. Primeiro, eu queria voltar na pergunta anterior e dizer que uma iniciativa que um dos clientes nossos tem, que eu acho muito bonitinha, eles têm um quadro no corredor, né, nos corredores da empresa, em que você coloca lá, tem uma coluna dizendo eu quero ensinar, e tem outra coluna dizendo eu quero aprender. E aí as pessoas colocam lá, eu quero ensinar Excel, por exemplo, e o outro quer aprender Excel. Então, eles se combinam lá e usam as salas da empresa para fazer esse aprendizado. Então, eu acho que esse é um estímulo, né? E o outro poderia ser exatamente uma sala multicultural na empresa, que seriam aulas tanto de português quanto de espanhol, onde quem estivesse lá poderia aprender e fazer essa troca. Eu acho que é interessante, algumas iniciativas que a gente pode ter dentro da empresa, muito simples, sem muitos investimentos. E a gente aprende o idioma falando, depois a gente escreve, mas primeiro a gente está falando. Ninguém aprendeu português aqui, primeiro sabendo gramática, depois é que a gente aprendeu. Então, é que a gente entenda que não pode falar para o adulto, ensinar para o adulto do desenho da letra. Não, o adulto já tem uma carga enorme de evidências e de conhecimentos que ele vai fazer as associações de forma muito mais rápida. Então, pode ser uma coisa menos burocrática, né, e menos tradicional. Quanto à seleção, eu que estou na área de 250 anos, né, que sou jurássica nesse assunto, não tinha os conhecimentos que eu adquiri com o Rafael na palestra dele, quando ele me falou da facilidade de contratar, né, dos documentos e tal. Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode abrir para o mercado, primeiro, são essas facilidades, estimular mais, comunicar isso com mais frequência sobre as facilidades, colocar as instituições que estão trabalhando também em evidência, né? Eu tenho acompanhado Hermanitos sempre na TV, no YouTube, está todo mundo lá, e isso é muito bom, porque consome isso, né? Outra coisa talvez, acionar as empresas, com essa facilidade das janelinhas, né, Márcia? A gente pode acionar as empresas para fazer pequenas palestras informativas nesse formato, né? Lá, o Hermanitos reserva uma hora,
na empresa e faz uma apresentação sobre isso, né, sobre quais são as facilidades e onde conseguir. Acho que a outra ponta do assunto, eu acho que a Hermanitos e as instituições que fazem o trabalho podem divulgar portfólios de profissionais, né? De repente fazer uma relação de todo mundo que eles têm disponível, qual a formação, qual a idade, fazer uma planilha de Excel com as informações numa linha, por exemplo, Leusa Medeiros, venezuelana, muito obrigada, 22 anos, né, e formação em psicologia, experiência em psicologia organizacional, disponível, tá, fala inglês e fala português, fala espanhol, fala a língua lá que ele tenha, e aí coloca, e na própria planilha de Excel vai anexar o currículo dele. Então fica muito mais fácil para a empresa, né, não é, Márcia? Porque a gente já faz contato direto com o candidato, já usa a instituição, já dizendo, olha, eu quero falar com esse, tal hora, tal lugar, e a instituição faz a marcação de agenda. Então, assim, tem muita coisa, gente, que a gente pode fazer, não, é muito simples. E outra coisa, se esperar a empresa pedir e tal, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente não lembra, não é, Márcia? A gente joga um anúncio na rede de contatos e tem meia hora para captar, para não sei o quê, e aí a gente não lembra que deixa eu ligar lá para Hermanitos, para pedir e tal, para divulgar. Então, assim, talvez um caminho que eu encontrei para facilitar o povo na vida, né, eu coloco tudo quanto é vaga que eu recebo de todo mundo nos grupos no meu status. Aí, quando o pessoal me pergunta como é que eu faço de estar no status, vai olhando lá e vai mandando o currículo, porque, assim, não dá, a gente não lembra, é muita gente, não tem tempo. Então, às vezes, a vaga não é minha, então eu só compartilho lá para ajudar quem está precisando. E, às vezes, a pessoa, candidato é tudo igual, eles não leem o perfil, né, só leem o nome da vaga e entram em contato com a gente. A vaga é sua, posso mandar o currículo? Não é minha, não, vê lá o e-mail. Então, tem tudo isso, né, que a gente tem que frentes e mais frentes que a gente pode abrir para ajudar as pessoas, gente. E não existe concorrência. A Sinapse não é concorrente da Alfa. Então, assim, se a gente pudesse ajudar, melhor ainda, graças a Deus, poder fechar a vaga, né? Então, esse é o nosso trabalho. Eu acho que esses são caminhos que a gente pode adotar para a barreira da língua, para a barreira do acesso ao candidato e para esse contato entre empresas e profissionais disponíveis. Muito obrigada, Leusa, aí, pela sua contribuição. Eu gostaria aqui de chamar o senhor Michel, né, parabenizar também aí, agradecer pela participação. Gostaria que o senhor contasse a sua experiência com venezuelanos. O senhor tem pessoas estrangeiras contratadas? Como é que foi essa experiência de contratação e como é que está sendo dentro da sua empresa? Oi, pessoal. Estão ouvindo aí? Sim. Que legal. Primeiro, agradecer o convite da Dejane. Para mim está sendo muito legal. Tive que sair ainda agorinha porque estava com problema no computador, mas resolvi. E o pouco que eu já ouvi de todos aí, os palestrantes, minha cabeça aqui está a 1000 por hora, né? Porque eu sou uma empresa nova, tenho 4 anos no mercado, e a gente é uma casa de carne que atrás a gente proporciona para o cliente de assar a sua carne, né? Então, nós temos uma cozinha e nós temos uma área onde as pessoas sentam para comer a carne e acaba tomando uma cervejinha, enfim. E essa questão da linguagem aí, quando é uma coisa até, assim, bem engraçada, mas o que um dos palestrantes falou agora há pouco, o falar devagar é o que realmente ajudou muito, né? Porque cozinha é uma coisa falada, né? Faz isso, prato tal, isso, atende ali e tal. E o atendente com um palmezinho na mão, ele tem que ouvir o cliente, né? E o cliente tem que falar também o que compõe os pratos, algumas coisas. E a gente passou por alguns perrengues, mas eu acho que o fator paciência, falar devagar, e outros que a gente viu que tinham muito interesse em aprender a nossa língua, por eu ter 2 horários, que eu funciono de 7h30 da manhã até 10 da noite, eu tenho 2 turnos, uns ficavam o segundo turno somente para aprender a linguagem. Eles falam, não, eu preciso aprender a falar o português.
E a gente abria essa exceção para eles ficarem aqui, a gente dava todo um suporte para eles. Mas, assim, tem dado super certo. Um dia desse eu me deparei, eu tinha 3 irmãos venezuelanos aqui, né? A gente vai, chama o outro, chama mais um, que o negócio está pegando. Então, assim, assim, para a gente, empresa, essa troca cultural e esse aprendizado com eles está sendo muito importante. Às sextas-feiras tem um som ao vivo, é um happy hourzinho, a gente coloca um som ao vivo. A gente inseriu na banda que toca aqui músicas latinas, porque eles adoram música latina, aí tu vê eles dançando, sabe, na cozinha, e a gente também, eu gosto particularmente de música latina, né, ela mexe muito com a gente, né, então, assim, aqui ficou um clima muito legal, eles trouxeram um clima realmente diferente, culturalmente o amazonense tem uma certa fama, né, enfim, mas eu acho que a gente conseguiu aqui minimizar isso e a coisa está andando muito legal. Obrigado, pessoal. Muito bom a fala. Dejane, você queria complementar alguma informação? Seu microfone está desligado. Sim, Helena. Sobre essa questão da língua portuguesa. E o Hermanitos, inclusive, ela possui digamos, um pacote, né, direcionado ao mercado de trabalho. Até mesmo na linguagem, como é que ele vai falar na língua portuguesa, né, durante a entrevista de emprego. Então, existe aí um curso geral, né, do iniciante, mas também tem esses específicos, justamente para facilitar, né, na empregabilidade. Ok, muito bom. Gostaria de saber se a senhora Isabel Cordeiro, da Bemol, também gostaria de falar um pouco da sua experiência, da experiência da empresa. Acho que ela deu uma saidinha, né? Bom, então eu vou pular para uma última pergunta minha, mas vocês também podem perguntar, tá? Bom, muitos imigrantes e refugiados, como o Rafael falou, têm ensino superior completo e anos de experiência em suas áreas profissionais. Mas, quando a vaga não é compatível com a formação do migrante, é possível ele ser contratado? Isso seria uma oportunidade para ele aprender uma nova atividade? E o empregador estaria disposto a dar essa oportunidade? Márcia, pode falar. Oi, já tivemos casos de gente formada aceitar uma posição mais abaixo. O seu áudio está dando microfonia. Oi, já. Então, sim, já tivemos casos da pessoa ter uma formação mais elevada, tive experiência e aceitou a posição mais abaixo, porque ele entendeu, sim, que era uma oportunidade e realmente a gente teve uma certa dificuldade com o cliente, porque ele falou, mas a hora que ele pegar a experiência, ele vai embora, ele vai nos deixar. Né? E eu lembro que foi uma briga, literalmente, para a gente tentar dizer, não, ele precisa da oportunidade, tá? E o candidato não pode confiar, não vou embora, entendeu? Mas se me der uma oportunidade e ver que eu posso fazer, eu vou pegar a oportunidade, tá? Eu vou buscar o que me é devido, tá? Então, o cliente, sim, existe essa resistência, porque ninguém quer empregar alguém, gente, hoje, e com programação para sair daqui a algum tempo, a não ser que seja temporário, tá? Mas fora isso, existe sim essa resistência, mas é possível. Daí eu falo da gente atuar realmente de forma mais efetiva e de mostrar os prós e os contras, né? Tem que ter aí o equilíbrio das duas forças aí, né, gente? Então, é possível sim. Ok. Leusa, você quer complementar?
Então, antes de entrar aqui para fazer a palestra, eu já estava irritada por causa da falta de energia, e eu já estava com calor, e eu já estava irritada. E aí eu recebi um vídeo, me perdoem aí as colegas de RH que estão na sala, recebi um vídeo de um colega, né, um vídeo sobre currículo, e ele fala, você deve... que tem gente que, quando fica desempregada, procura uma segunda atividade. E ele dá o exemplo de ser professor. E aí ele recomenda que as pessoas retirem essa atividade do currículo, porque elas não vão ser contratadas, porque elas têm uma outra atividade à noite, e a empresa pode precisar delas para hora extra. E é claro que eu pulei meio metro, e eu já disse, vou já gravar um vídeo de resposta para essa pessoa. Primeiro, está desatualizada no universo do trabalho, que a gente fala hoje em carreiras múltiplas. Como é que alguém vem dizer que eu não posso ser professor? Sou professora há 30 anos, né? E onde eu mais aprendo é na sala de aula. Isso nunca interferiu no meu trabalho, nunca, no meu trabalho de carteira assinada, digamos assim. Se a empresa não te aceita como você é, então se eu vou esconder minha segunda atividade de professora, eu devo esconder também, por exemplo, a minha orientação sexual, eu devo esconder, por exemplo, que eu sou adventista, que eu não trabalho da sexta aos sábados, às 18 horas da sexta-feira às 18 horas do sábado, então eu vou contratar que eu não conheço, alguém que eu não sei quem é. Outra coisa importante que a gente tem que deixar de lado é, ninguém é árvore, gente, a gente não entra numa empresa para ser plantada ali. Então, assim, quem é que sabe se amanhã está vivo, gente, com a vida que a gente está vivendo? Agora eu vou deixar de contratar alguém que é um talento, que é alguém muito qualificado, porque ele pode arranjar uma coisa melhor para fazer. Até eu sou bobinha, se me chamarem para fazer alguma coisa que eu ganhe mais dinheiro, eu vou fazer. De onde é que tiraram essa ideia de que a gente entra numa empresa e vai virar árvore lá, gente? Outra coisa importante do mercado atual, por favor, antes a gente entrava no Banco do Brasil, a gente estudava, o povo que me contou essa história, eu não era nascida, que a gente estudava, se formava, fazia um concurso, entrava no Banco do Brasil e se aposentava lá. Hoje, a gente está vendo o sofrimento dos bancários que estão saindo dos bancos privados e só tem essa experiência. E aí a empresa privada fica cheia de resistência, né, Márcia? E não quer aproveitar. Então, assim, se a pessoa do banco privado está sofrendo, engenheiro que vem lá da Venezuela para cá e que não tem ainda, né, um caminho, vai encontrar um emprego operacional, eu não vou contratar porque ele pode arranjar um emprego de engenheiro e sair daqui. Que bom que ele arranja um emprego de engenheiro e sai daqui, que roda. A roda gira, a corrente do bem se fortalece e a gente contrata outro venezuelano para o lugar. Mas que coisa, eu fiquei tão irritada, gente, nem conto para vocês. Está fechado o teu microfone, Márcia. Não sei se ela ia falar ou se ela ia sair. Mas é isso, eu fiquei bastante irritada, vou gravar um vídeo de resposta, não para ele, mas um vídeo esclarecedor, porque assim, acho que é Exame, ou você RH desse mês, fala de carreiras múltiplas, esqueci o nome dela agora, mas ela é a dona da Companhia de Talentos em São Paulo, ela fez um artigo sobre isso, sobre você ter várias carreiras ao longo da sua vida. Então, por exemplo, o Sr. Bife lá gostar de fazer churrasco e ser engenheiro não é incompatível. Ele pode ser engenheiro. Eu tenho aqui na frente do meu condomínio, tem um restaurante japonês, em que eles trabalham durante o dia nas empresas de 2 rodas, que tem a maioria japonesa, e à noite está todo mundo aí com... Oi, saí sem querer. Não tem problema. Então, eu ia falar que esse movimento, ele oxigena o ambiente de trabalho, gente. A gente precisa mudar aí o negócio, precisa dar uma balançada aí, tem que oxigenar aí. Não, e outra coisa, que absurdo você dizer para esconder informações do currículo. É o contrário do que eu falo. Eu falo, se você passou 6 meses vendendo Natura, você bota lá que você era vendedora de produto de beleza no catálogo, foi outro skill que você arrumou, você aprendeu a vender, você aprendeu a se relacionar, você aprendeu a administrar seu dinheiro. Gente, qualquer experiência, cimento, uma pessoa como eu, que vocês estão vendo aqui, que não gosta de ler, né? Eu falo, gente, conhecimento, tudo que você lê é cimento, uma hora teu cérebro vai buscar e vai usar. Então, que coisa, eu fiquei muito irritada, desculpe o desabafo. Mas olha, desculpa, acho que o Rafael quer falar, viu? Eu acho, super concordo com isso,
Eu até digo que eu sou flex, porque eu já fui bancária, eu sou jornalista, me formei em publicidade, eu fiz pós em gestão de pessoas, gestão empresarial, eu não paro. E agora eu estou numa empresa de saneamento, trabalhando com projetos socioambientais, educação ambiental, e quanto mais a gente estuda e mais a gente se envolve em atividades diferentes, a gente absorve mais conhecimento e a gente tem mais chances de atuar em diversas áreas, não numa única área. Então, o mundo, né, é diversificado e a gente tem que acompanhar, né, porque senão a gente fica para trás, tem que aprender coisas novas mesmo, e eu super concordo. Eu vou chamar aqui... Você imagina uma pessoa que é formadora de opinião, que orienta candidatos, falar uma coisa dessa, e as pessoas acreditam, né, elas acreditam até que existe modelo de currículo bom, gente. Então, uma dele, Jânia. Conta comigo, tá? Para as outras razões do vídeo. Tá? Eu também estou nesse mundo. Bom, eu gostaria aqui de ouvir a Priscila, da empresa de pneus Michelin. Boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Então, estava conversando com a Jane esses dias, e aí ela me falou desse evento que a gente está participando hoje. Eu só consegui entrar agora há pouco, eu estava em outra reunião, mas para compartilhar um pouquinho da contratação que a gente fez aqui há 2 anos e meio atrás. Então, a gente contratou 2 venezuelanos, e os 2 são da mesma família, é pai e filho, né? E o filho, a gente tem um programa de diversidade aqui, e o filho, ele é deficiente auditivo, né? Então, a gente fez esse processo de inclusão deles, e a empresa vive de portas abertas, sim, para a contratação de pessoas de outras nacionalidades, enfim, de diversidade. E, de fato, assim, eu conheço algumas pessoas de outras empresas que relatam, assim, uma certa dificuldade, seja da direção, seja da gerência, às vezes, de abrir espaço para a contratação de pessoas de outros locais, de outras nacionalidades. E aqui na empresa, pelo contrário, cada vez mais a gente vem fortalecendo essa cultura de diversidade, e a gente sabe que a diversidade, ela traz, sim, muitos benefícios para a empresa, como inovação, até como visibilidade da marca, valores aqui ao respeito pelas pessoas. Então, através da diversidade, a gente consegue, de fato, trazer o respeito às pessoas e manter no nosso DNA, né, esses valores. Então, essa é a contribuição que eu queria dar para vocês hoje, e espero que em breve a gente consiga contratar não só venezuelanos, mas pessoas de qualquer outra nacionalidade. E pelo fato da nossa empresa ser uma multinacional, de vez em quando a gente tem a visita de pessoas de outros sites, seja da França, seja dos Estados Unidos, então essa interação cultural, ela é bem, bem grande por aqui pela empresa. Muito obrigada pela participação. Bom, nós estamos já chegando no finalzinho do nosso evento, está muito bom, estou gostando muito, mas a gente tem também, vocês também têm outros compromissos. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Túlio, para fazer o encerramento aqui do evento. A Isabel da Bimol, ela já está disponível. Ok, ela entrou? Boa tarde, Isabel. Boa tarde. Eu estava aqui quietinha, mas eu estava aqui desde o começo do evento. Tive só que dar uma saidinha de 10 minutinhos, mas voltei, viu? Pessoal, boa tarde. Muito obrigada, viu, pelo convite. Tem sido muito gratificante participar. É a segunda vez que eu estou participando, né? Consegui na última semana e nessa. Estou aprendendo cada vez mais com vocês, ver se compartilhar. A nossa experiência de contratação de estrangeiros tem sido muito positiva. Eu já conheço o Túlio, ele já veio aqui com a gente conversar, acho que é uns 2 anos, né, Túlio? 1 ano, 2 anos mais ou menos atrás. Também já veio palestrar para os colaboradores, nós fizemos aí um evento online presencial, e foi muito gratificante. Então, esse caminho que nós temos percorrido, né, de contratação, ele já é bem longo. Nós nos adaptamos bastante sobre documentação, a gente sabe que é precisa, não dá para ser tão exigente assim. Quando você fala em termos de documento, nós sabemos que existe uma documentação necessária e a gente sempre tenta flexibilizar no que for possível. Mas o mais importante é o fato de nós termos aberto essas portas, principalmente para
receber e aprender junto, né, com os nossos estrangeiros. Tem sido muito bom. Eles participam, são uma mão de obra realmente que cada vez mais se dedica à empresa. Ficam muito gratos pelas oportunidades que são abertas. Nós temos pessoas com histórias riquíssimas aqui dentro, né? E quando eles compartilham com a gente, realmente é algo que nos toca, mas principalmente eu sou muito da escola da Leusa, né? Existe um cargo, existe uma competência, eles participam de processos seletivos, eles têm as mesmas oportunidades. É claro que a gente sabe que às vezes nós, enquanto RH, também precisamos saber como é que nós estamos mostrando que as portas estão abertas, né, porque não é óbvio para todo mundo, não é óbvio para todo mundo onde você tem que colocar um currículo, não é óbvio para todo mundo que você tem que fazer um processo seletivo. Hoje em dia, nosso processo é todo online, então a gente sabe que existe um desafio aí, né, de acesso à internet, entre outras coisas, mas nós buscamos adaptar. Exatamente, Leusa, o óbvio não existe. E não é assim, né, o que a gente precisa adaptar, nós nos adaptamos, mas no mais, assim, hoje nós temos aí aproximadamente 50 colaboradores, grande parte da Venezuela, né, nós queremos que esse número cresça bastante até o final do ano, né, por isso também essa nossa aproximação cada vez mais com a Hermanitos, que já é nossa parceira há algum tempo, e com o Acnur, e, enfim, tem sido para a gente mesmo bem bacana. Inclusive, também, assim, eu queria ressaltar que hoje em dia nós temos colaboradores na nossa central de atendimento ao cliente, venezuelanos, e toda vez que liga um cliente, né, venezuelano, essa pessoa está ali para atender, né, e com certeza o cliente, ele se sente, assim, mais em casa, né, porque está sendo atendido por um conterrâneo, uma pessoa que compreende o que ele está falando, e inclusive pode falar no próprio idioma natal, né, isso tem sido muito, muito bom mesmo. Fora que existem várias outras histórias que eu vou conseguir compartilhar com vocês em outro momento. Muito obrigada, viu? De certa maneira, também já me despeço, né? Eu ia comentar sobre como, né, naquela perspectiva de, por exemplo, né, como é que a gente pessoas refugiadas em outras áreas que não são, por exemplo, as áreas de formação ou de experiência profissional da pessoa. Algo que a gente percebe, se eu, né, posso dizer que eu percebia, sobretudo no trabalho de atendimento com refugiados, é que muita gente tem e eu quero muito aprender. Então, assim, olha como que a gente tem aí uma possibilidade, né, de uma pessoa estar com um interesse tão grande em aprendizado, dela poder ser uma super colaboradora da empresa, né, na verdade. E eu acho que é muito interessante a gente tentar olhar, por exemplo, né, pensar, né, ter essas diferentes perspectivas dentro de uma mesma fala, de um mesmo interesse, né. São pessoas que estão, né, com essa disposição para aprender e para trabalhar, inclusive até muitas vezes, né, infelizmente também pela situação de dificuldade, mas faz com que essas pessoas sejam muito engajadas, né, e isso para as empresas pode ser muito positivo. Esse era um comentário que eu ia fazer, e diria também, né, levando em consideração também muita gente que tem ensino superior, mas que tem todo um trâmite para revalidação de diplomas que pode ser demorado, também para os registros em conselhos profissionais. Então, assim, né, pensar nesse interesse, né, dessas pessoas em outras áreas pode ser algo super interessante, né, para a empresa, super estratégico. Eu queria agradecer, pessoal, a todo mundo que participou, né, o convite do Hermanitos também, que é um super parceiro nosso, eu realmente fico muito feliz, assim, de poder estar com vocês, pessoal. Obrigado mesmo a todo mundo que né, esteve aqui com a gente hoje à tarde. Muito obrigada. Então, Túlio, agora com você para encerrar esse grande momento, né? E espero também que haja outros debates, outros temas também relacionados. Muito obrigado a todos. Certamente, muito obrigado a Helene por conduzir de forma primorosa esse debate, esse evento. Meu agradecimento também ao Rafael, que parceiro sempre. A Márcia, muito obrigado, Márcia, novamente conosco. A Leusa, que eu já tinha agradecido tudo que eu podia agradecer, e hoje eu agradeço ainda mais, ainda com tanto carinho dentro dos corais, que foi uma referência que me tocou muito
na última vez que você apresentou, e como você bem disse, então, assim, é uma alegria agradecer a todos que aqui estão, agradecer a equipe do Hermanitos, a Dijane, que preparou de forma tão bem esse evento, assim como o Cabo, a Taína, e todo o restante da equipe que está acompanhando, a Lourdes, o Ramon, a Janaína, a Roxana, e são tantos que estão aqui, eu não estou conseguindo ver todos, pessoal, então peço desculpa se eu não conseguir falar nominalmente, mas toda a equipe do Hermanitos. Agradecer a todos os nossos parceiros que estão aqui. Obrigado, Isabel, por lembrar já dessa longa trajeto que nós temos juntos com a Bemol. Que alegria também a gente ter essa parceria, criando possibilidades para a construção de dignidade dos nossos irmãos venezuelanos. Gostaria de fazer um comentário quando falou sobre a primeira pergunta, sobre curso de português. A gente, desde o início do Hermanitos, desde o início de 2019, nós oferecemos curso de português. Na verdade, desde os abrigos, antes do Hermanitos ter, a Patrícia começou a oferecer curso de português. Ela, nos finais de semana, ia lá e à noite, nos horários vagos dela, oferecer curso de português nos abrigos. Depois a gente começamos cursos de português juntos com o CETAM, que estão presentes aqui, e o Acnur. Então, assim, muito obrigado. E hoje nós temos vários cursos sendo oferecidos, inclusive a gente tem oferecido o curso padrão de português, que é o curso de português para estrangeiros, e a gente criou um curso específico de português para venezuelanos ou para falantes da língua espanhola, com foco em mercado de trabalho. Então, assim, com foco em entrevista, em mercado de trabalho. Então, assim, esse também foi, e é um ponto que a gente sempre cuida. Eu, inclusive, não aprendi espanhol durante muito tempo, porque o primeiro ano do Hermanitos eu falava só em português. Agora, ultimamente, eu tenho falado um pouco mais por causa dos parceiros e aprendendo um pouquinho, mas, assim, essa importância. E sempre falo também com todos eles a importância do português. Mas que tarde produtiva, que evento maravilhoso. Então, eu agradeço a todos que participaram, toda aqui, todos os nossos parceiros, todas as empresas de RH, as empresas, e uma ótima tarde a todos. Muito obrigado, gente. Boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até.